Fala, galera. Compartilhar aqui minha tela. Aqui, ocultar o controle flutuante. Abrir o nosso slide. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade e diferença. Essa aula é um pouquinho curta, é um pouquinho mais curta do que a anterior, né? É, na verdade, bem mais curta, porque a anterior, ela ficou ali uma hora e meia, essa aqui deve ficar menos do que uma hora, eu imagino, tá bom? A gente vai discutir 4 tópicos. A gente vai fazer uma breve introdução, retomando as coisas que a gente já tinha feito. Esse capítulo está muito relacionado com cultura. A gente vai falar sobre o colapso e o surgimento das identidades fixadas, o descentramento das identidades e, para além da identidade, o político é a diferença, tá? Então a gente vai se desfazer de algumas ideias e, essencialmente, acaba sendo menor porque a abordagem praticamente para essa temática ela é quase toda pós-estruturalista, tá? Então, assim, gente, começa com aqueles caras bem clássicos, né? O Tyler, e você vai vendo que a coisa vai tendo uma evolução em direção às teorias críticas e depois ao pós-estruturalismo, tá? Então, de certa maneira, é como se fossem visões diferentes, mas eu digo mais contemporâneas. Então, essas temáticas aqui, tanto de identidade, diferença e política, elas acabam sendo um pouco mais contemporâneas e mais próximas aí do pós-estruturalismo, tá bom? Então vamos lá. A identidade, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a identidade é algo complexo, que envolve o social e o individual. Por quê, gente? Porque ela remete à cultura. E a construção identitária, a construção da identidade, ela é feita no interior da cultura. Uma coisa que a gente precisa considerar também é a subjetividade. Ela também conta nesse processo, na descrição desse processo. Alguns autores, como Laclau e Mouffe, né, como a gente vai ver hoje, eles vão dizer que na verdade, indivíduos e estruturas sociais são produzidos por outras coisas. Tá? Então, essa tensão entre o individual e o social é uma coisa que sempre vai permanecer nessa discussão. As identidades culturais, elas envolvem a participação de atores sociais em determinados grupos. Aí a gente vai caracterizar melhor essas identidades culturais e as diferentes formas, e algumas diferentes formas, perdão, de fazer isso, tá? E ainda esse aspecto da tensão entre individual e social, ele ocorre porque existe uma parte cultural da identidade, mas existe uma parte subjetiva. A gente não vai abordar isso aqui em profundidade, tá? Vamos falar de pincelada, essa discussão da identidade subjetiva, que ela é tópico da psicologia, tá? Então, a gente não vai abordar isso aqui. Um segundo ponto é que vincula identidade e currículo nas políticas de identidade. Essas políticas de identidade, elas são políticas que denunciam uma espécie de monoculturalidade, ou seja, uma culturalidade só, dos currículos baseados numa mesma cultura geral e oferecem algumas alternativas baseadas no pertencimento dos sujeitos a determinado grupo cultural. Exemplo disso, professor, nos Estados Unidos, eles trabalham muito com a ideia de raça, de gênero, de sexualidade, de migração. Na Europa também eles têm as formas deles de lidar com as identidades. Envolve, por exemplo, imigração de pessoas de colônias, como, por exemplo, na França, Marrocos, a Guiana Francesa eu não vou contar porque é território ultramarino da França, ou seja, aqui na América a gente faz fronteira com a França, o Brasil faz fronteira com a França. Como assim, professor? Porque a Guiana Francesa é França, tá? Mas de outros países também que foram colonizados por franceses e que por isso falam francês, alguns países africanos. Vai parar aí, bonitão. Tá? Alguns países africanos, outros países, inclusive, aqui na América Latina. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito fortes os movimentos negros, indígenas, também movimentos de gênero e de trabalhadores rurais, por exemplo, né, como o MST, o Movimento dos Sem Terra. No entanto, essa questão aí das políticas de identidade não é uma produção pouco expressiva no campo do currículo. Tá? A discussão contemporânea sobre essa questão de identidade, ela envolve aí alguns elementos que são interessantes. Primeiro, a tensão entre a essencialização, ou seja, transformar a coisa numa essência. O que é uma folha de papel? O que é um estudante? Um estudante é alguém que estuda. Mas você vai ver o estudante
Existem diversos estudantes e neles a diferença habita, tá? Nem todo estudante é, desculpa, estava com meu pé preso aqui, nenhum desses estudantes é igual ao outro, tá? Então, essa tensão aí entre essa essencialização, essas identidades mestras, por exemplo, eu sou brasileiro, brasileiro é brasileiro, argentino é argentino. Isso aí é uma coisa que envolve um dos polos dessa tensão. O outro polo é a pluralização infinita de pertencimentos. Veja você deve ser estudante da UFOPA, mas de repente você é K-popper, ou você é da igreja, ou você é do bar, ou você é do futebol, ou você é do rock, ou tudo isso junto, tá? Vou me pegar aqui como exemplo. Não por algo, digamos assim, egocêntrico, porque eu quero falar de mim. Não, é porque eu sei quem eu sou. Então, eu, por exemplo, eu sou do rock, eu sou da psicologia, eu sou do bar, eu sou da UFOPA, eu sou da física. Então, tem todas essas pluralidades infinitas. E você? Quem é você? Pensa aí um pouquinho. Essas tensões, elas emergem de um momento em que as trocas culturais são intensificadas e os marcadores identitários tomados como estáveis, considerados inicialmente estáveis, como, por exemplo, a noção de nação, a noção de território, a noção de corpo, a noção de gênero, elas têm se mostrado bastante difusos. E isso causa muita confusão para as pessoas. É muito difícil para muitas delas compreenderem certos elementos, como, por exemplo, até esses movimentos aí de sexualidade, como, por exemplo, os queer, que entram lá no LGBT, por exemplo, os transexuais, também que entram nos LGBT, tá? Então, isso aí ocasiona dificuldade para as pessoas. E o recorte temporal recai sobre a concepção de identidade cultural que a gente lida na modernidade e como elas se alteram no mundo globalizado contemporâneo, tá? Por último, ainda nesse ponto aí da introdução, tá? A visão pós-estrutural, ela vê o currículo como cultura. E a cultura, como a gente já viu na aula passada, é vista como sistemas simbólicos e práticas de significação que produzem significados na forma de representações. Então, a produtividade do currículo, tá, faz pensar a diferença cultural para além da identidade. A gente vai se desfazer um pouquinho dessas ideias de identidade estanque. Tá, passamos aí para o ponto 2, o colapso e o surgimento de identidades fixadas. Bom, essas identidades fixadas, elas aparecem em momentos históricos particulares. Algumas entram em crise, colapsam, e outras ressurgem ou surgem renegociadas. Você quer um exemplo hoje? Hoje a gente tem na internet. É interessante porque a gente está falando de currículo, de escola, mas na verdade a gente está falando também de atualidade. Você vê um movimento muito forte na internet dos caras que se auto-intitulam Red Pill. Red Pill em referência à pílula vermelha do Matrix, quem toma a pílula vermelha e vê a realidade. Eles não conseguem entender que a visão com que eles veem o mundo é também uma visão ideológica, tá? Mas eles acham que eles veem a realidade de fato. Em contraposição ao que eles chamam de Blue Pill, que é pessoas que acreditam que estão ali vivendo o mundo, mas na verdade elas estão na Matrix. Quem viu o filme Matrix, né, muitos de vocês talvez ainda nem fossem nascidos, porque eu acho que esse filme é de 99, tá? Eu já não sou mais tão jovem assim, vocês sabem a minha idade, né? Eu tenho 18 anos de um lado, tá? E do mais 18 do outro, tá? Esse filme, ele trata essa questão aí da discussão do que é a realidade. É um filme muito interessante para quem nunca viu, eu sugiro ver, tá? Ele aparece em memes aí muitas vezes. Tá? Então, esses Red Pill, eles são uma espécie de ressignificação do machismo, tá, gente? Vou entregar logo aqui a peça para vocês. Se quiser ver de outra forma, veja. Mas essa é a forma também como a gente consegue interpretar esse movimento. E não sou eu que estou falando isso. Existem estudos, tá? Inclusive, eu ia fazer meu TCC nisso aí, ia fazer meu TCC em masculinidade, mas aí eu disse, pô, mas esses caras são tão previsíveis que não... Bom, enfim, deixa eles para lá. Fui fazer em outra coisa, tá? Meu TCC da psicologia. Então, esse movimento de identidade, ele não impede que uma preferencial forte, tá? Uma identidade preferencial mais forte possa aflorar e sobrepujar todas, tá?
Então, existem pessoas que têm diversas aí formas de pertencimento, mas como elas enxergam as identidades como uma coisa fixa, pode ser que uma saia acima das outras. Então, existem também mecanismos sociais discursivos de estabilização das identidades que dificultam a percepção da contingência das identidades. Vocês me desculpam, tá? Eu estou puxando aqui o meu nariz, mas é porque a minha garganta está bem inflamada. Por isso que eu estava de máscara nos outros dias na aula, eu não sei o que é, né? Então, para salvaguardar vocês, eu fui de máscara. Tá? Nenhum controle sobre as formas de significação é total. Lembrem-se disso. A regulação sobre a cultura ela não é total, ela sempre deixa espaço para uma nova significação. A estabilização dificulta, tá? Mas não impede esse escape do controle total. Em algum momento, essas identidades elas podem entrar em crise, tá? O escape dessas formas aí se torna mais intenso. Então, hoje a gente não sabe muito bem, por exemplo, no contexto de hoje, o que é ser brasileiro. Tá? Existem diversos elementos aí, né? Diversos grupos, diversas pessoas que estão nessa tensão entre o social e o global e estão recaracterizando essa identidade. E, aparentemente, esse momento, nós estamos em crise, pois nós não sabemos muito bem o que é. Para Stuart Hall, tá, é um dos grandes teóricos aí pós-estruturalistas, esse é um dos poucos pós-estruturalistas que eu digo assim, nossa, esse cara, ele tá falando uma coisa que é bem clara, tá? Porque, em geral, eles têm uma pompa enorme, né, e acabam falando mais bonito do que algo que tenha algum tipo de contato mais real. Tá? Então, ele vai dizer que a noção de modernidade começa na modernidade, tá? E essa noção de identidade acompanha essa modernidade, tá? Ela assume novas formas também. Essa modernidade, ela encarna um universal divino nos homens. Lembre-se, há um movimento na história da ciência em que a visão do Deus no centro dá origem ao homem no centro, o antropocentrismo. Então, a modernidade encarna o universal divino nos homens, ao contrapor a visão religiosa que tem Deus no centro do mundo. Então, é o homocentrismo, o antropocentrismo. O homem é o próprio universal. Então, esse homem ele é entendido como. Quando eu estou falando homem, tá, gente? Não é o macho da espécie, eu estou falando do. Embora possa haver alguma confusão nesse sentido em alguns períodos mais antigos. Eu quero falar o ser humano, no geral. Essa é a minha intenção, de falar do ser humano. O ser humano é entendido como um indivíduo unicentrado, racional e consciente, que possui um núcleo interior essencial com o qual ele nasce e se desenvolve ao longo da vida. Ou seja, ele tem alguma coisinha lá, que tem uma pedrinha lá nele que caracteriza, olha, tá aqui, ele é tal coisa. Essa essência é o que compõe a identidade do indivíduo. Uma identidade humana, algo que possui apenas por ser humano. Então, a identidade para Hall, ela é uma coisa muito diferente disso. O Hall fala dessa ideia de identidade fixada como alguma coisa da modernidade. Tá? Como ele é um teórico da pós-modernidade, ele vai enxergar a identidade de uma outra forma. Então, Hall ele vai colocar essa diferença entre o que ele considera por identidade, que eu ainda não expliquei, com a visão moderna de identidade. Tá? Para ele, essa identidade iluminista, modernista, aí, ela é essencialista. Por quê? Primeiro porque ela se baseia numa essência, em alguma coisa lá, numa substância que caracteriza algo. Tá? Então, ainda que se possa desenvolver, essa essência torna o homem imutável naquilo que é mais próximo. Tá? Então, em momentos iniciais, tecnicamente, vamos entender que essa essência do homem é a razão humana é universal. Todo ser humano pensa, tá? Então, é um sujeito da razão. Ao longo do caminho, vão aparecendo novos discursos, tá? Com esse que eu vou falar agora, que é o essencialista biológico, ele aparece muito com a teoria da evolução. Esse discurso biológico, ele define o ser humano em termos biológicos e o diferencia de outras espécies por meio de uma essência natural diversa e especial. Ou seja, o ser humano tem alguma coisa que as outras espécies não têm. Esse discurso biológico ele acaba sustentando posturas conservadoras. A identidade humana, por exemplo, é substituída por identidades de grupos. Quer um exemplo? O racismo, que separa em raças a espécie humana por supostas características biológicas e a elas associa um conjunto de habilidades
especiais ou incapacidades próprias de sua constituição natural. Você tem um exemplo também que a gente discutiu na psicologia da educação. A variabilidade genética da espécie humana é pequeníssima. Não dá, é mais fácil a gente distinguir entre três macacos que são totalmente diferentes, totalmente similares uns dos outros, do que, geneticamente falando, entre um Zulu, um norueguês e um japonês, por exemplo. A variabilidade genética da espécie humana é pequeníssima, não dá para agregar as pessoas em raças biológicas. O conceito de raça ele acaba sendo sociológico. Essa é uma discussão que eu trouxe lá na psicologia da educação para vocês. Tá? O Pienaar, William Pienaar, que é um teórico que a gente mencionou algumas vezes, ele vai dizer que a essencialização atual, né, ocorre por meio de pesquisas de sequenciação de DNA, que continuam perguntando pela diferença entre os sujeitos, ou melhor, entre os grupos de sujeitos. Os sujeitos racializados, os sujeitos gendrados ou sexualmente diferenciados. Qual a diferença entre brancos e negros? Entre negros e asiáticos, tá? Entre europeus e asiáticos, enfim, oceânicos, aborígenes, por exemplo, indígenas da América Latina. Tá? Então, esse tipo de pergunta para o William Pienaar é algo que fortalece esse pensamento de essencialização, quando, na verdade, talvez, né, a ciência já tenha mostrado para a gente que muitas das diferenças nessas coisas que as pessoas no século XIX e no século XX tentaram diferenciar entre raças, e a gente teve até guerra por causa disso, ou não por causa disso, mas que usou essa narrativa, né, mas também pode ter sido por causa disso, a ciência tem mostrado que essas diferenças elas são mínimas e que, na verdade, as diferenças aparecem mais num contexto intracultural, ou seja, são diferenças individuais. O que até bate aqui também com a leitura pós-estruturalista que a gente está trazendo, tá bom? Outro discurso essencialista é o discurso sociológico, tá? Embora não seja propriamente uma essencialização, as formas de operação do discurso essencialista sociológico são as mesmas. Ele desloca o indivíduo para dentro de um grupo com suas normas coletivas. Então, tudo bem, beleza. Por que não é uma essencialização? Porque ela é construída na tensão entre esse indivíduo e esse coletivo. Em algumas correntes, essa tensão ela pode, inclusive, pender mais para o coletivo, o que seria uma espécie mais próxima de uma essencialização, como, por exemplo, a vertente marxista, a vertente estruturalista e a vertente funcionalista. Tá? Então, o marxismo estruturalista, por exemplo, ele acredita que a identidade dos sujeitos elas são determinadas pelas posições que esse sujeito ocupa na estrutura social. Por exemplo, membros da classe operária compartilham desculpa, identidade de trabalhador e, naturalmente, uma cultura própria em função da sua localização no sistema produtivo. Tá? Essas noções modernas de classe, agora que a gente falou da essencialização, tá? de identidade, elas envolvem no marxismo, por exemplo, a ideia de classe. Outros elementos também que fortificam isso são os conceitos de nação e Estado, que eles são instrumentos poderosos no sentido de fixação identitária. Por quê? Nação e Estado criam e mantêm uma coerção e um convencimento, uma espécie de ilusão de pertencimento pela via do nascer. Você nasceu em algum lugar, você é daquele lugar. Eu sou paraense porque eu nasci no Pará, eu sou amazonense porque eu nasci no Amazonas, eu sou gaúcho porque eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou brasileiro porque eu nasci no Brasil. Tá? Então, nesse sentido, por essa visão, o coletivo nação, ou coletivo território também, ou coletivo Estado, tá? Esses coletivos eles acabam se sobrepondo aos sujeitos individuais. Então, o Estado ele expele tudo o que põe em risco esse projeto coletivo. Então, o Estado é uma forma de homogeneizar e de transformar esses indivíduos numa coisa só. Tá? Então, tecnicamente, o Estado ele é o arbítrio último, a instância máxima das identidades que podem ser toleradas. O certificador de pertencimento que só são aceitos se não colocarem em risco a identidade nacional. Lembrem-se, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando disso também. Se você quiser saber um pouco mais de racismo estrutural, você procura vídeos do Silvio Luiz de Almeida, que é nosso atual ministro de Direitos Humanos. Tá? A crise, tá? A crise
que está vinculada aí a essa essencialização biológica e a fixação identitária em projetos nacionais, é um processo que começa a produzir o colapso dessas identidades fixadas. Tá? E ela começa a ocorrer por meio do enfraquecimento das fronteiras nacionais e da soberania nacional. Tá? Esse processo envolve fenômenos pós-coloniais e ampliação da utilização de princípios de mercado da globalização. É aquele exemplo que eu mencionei para vocês da Índia não vender carne bovina. Lembra disso? Né? Ou seja, os princípios de mercado estão lá, mas às vezes eles acabam mostrando cada vez mais uma cultura, uma cultura local mais exacerbada, digamos assim. Tá? Essa assimetria, tá? Esses fenômenos eles contribuem para a distribuição desigual de poder e para a exploração entre nações e no interior delas. Tá? Então, entre grupos no interior dessas nações e grupos entre nações. Essa assimetria, ela leva a que a globalização, se torne estruturalmente desigual. Tá? Ou seja, os problemas de desenvolvimento eles são vividos de forma diferente por todo o planeta. E a legitimidade de Estados nacionais começa a entrar em crise, porque irrompem-se identidades locais por meio de uma identidade transnacional que se insinua. A solução, então, seria o fortalecimento dessas identidades locais, tá? Não é consequência única de crise de legitimidade do Estado Nacional isso, tá, gente? Então, movimentos identitários, eles são atores importantes na denúncia do esgotamento das identidades únicas, das identidades fixas do Estado ou da classe. Por exemplo, os movimentos negros, os movimentos indígenas, os movimentos LGBT, eles acabam denunciando a exclusão das identidades deles das políticas públicas em geral, salientando o caráter excludente das identidades nacionais. Então, essas políticas de identidade, muitas vezes também, aí tem um ponto negativo, são sustentadas por discursos essencializadores, né? Querendo definir o que é o negro, o que é a mulher, o que é o LGBT, o que é o indígena, tá? Quando, na verdade, todos esses grupos, eles também envolvem diferenças, tá? E muitas vezes isso ocorre ou por fixação histórica da identidade, como, por exemplo, no caso dos negros, ou por um essencialismo de matriz biológica, como no movimento LGBT, por exemplo. Então, por exemplo, o movimento negro, eles afirmam que eles partilham a história comum de escravidão e exploração, enquanto o movimento LGBT indica que fazem menção a diferenciações biológicas. Eu mencionei movimentos negros e disse eles, porque eu não faço parte de nenhum movimento negro, mas eu me considero negro e me considero representado por muitas pautas aí desses movimentos, tá, gente? O fortalecimento dessas identidades locais é um empreendimento que possivelmente é essencialista, tá? Esses discursos locais, só que, diferente dos discursos globais, dos discursos totalizantes, eles não pretendem aniquilar manifestações identitárias diversas. Quer ver um exemplo? Tá? Quando você vê alguém falando sobre cristofobia, tá? Sobre heterofobia, sobre racismo reverso, essas coisas elas acabam querendo dizer que existe uma assimetria entre essas coisas. Então, imagina só, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Você está com um adulto e ele está brigando com uma criança. Brigando assim, tipo, disputar com uma criança. O que o pai e a mãe falam? Pô, tu está se trocando com uma criança, né? É isso que, em geral, se fala. Por quê? Nessa relação entre um adulto e uma criança existe uma assimetria na relação de poder. Quando você se coloca e diz que essas coisas estão no mesmo nível, você está ignorando essas diferenças, essas assimetrias de poder, tá? Então, o que você está querendo dizer? Que, bom, tecnicamente, se a criança deve se comportar como você, ela não pode ser criança, então a classe criança não existe, tá? Então, é por isso que as pessoas se questionam, pô, mas você está se trocando com uma criança, né? Então, se você for ver historicamente, acho que o Edmundo mencionou isso na aula passada ou retrasada, o racismo é uma coisa que os brancos fizeram para oprimir os negros. Tá? Então, aqui a gente ainda está falando de uma forma ainda um pouco essencialista, mas eu estou querendo falar também aqui sobre relações de poder. Tá? Então, quando a gente vem falar, a gente vê falar, né, por aí, né, você tá de mimimi, esse negócio de racismo, esse negócio de machismo, é tudo mimimi. Historicamente, essas culturas, elas
partilham, de certa forma, no julgamento delas, e historicamente isso é válido também. Só no ponto de vista sociológico que a gente começa numa interpretação pós-estruturalista ter uma dificuldade em compreender dessa forma, porque assim a gente também aniquila a diferença entre essas pessoas, a gente constitui uma identidade fixa, tá? Elas enfrentam um passado de opressão histórica que ainda não foi resolvido, tá? Então não existe essa assimetria. Essa disputa ela ocorre todo o tempo nessas assimetrias, tá? Então existe grande diferença política. Eu vou pegar um exemplo para vocês também, para vocês dizerem, o senhor está doutrinando a gente. Vou pegar lá no leste europeu, tá? Vou pegar no próprio leste europeu, né? A Rússia e a Ucrânia estão em guerra hoje. Eu não estou aqui tomando partido por um lado ou por outro, isso é um problema que eles resolvem, né? Lá entre eles, tá? Mas aparentemente isso é uma questão geopolítica, assim como, por exemplo, a independência de algumas províncias lá, que antes eram províncias e depois se tornaram comunidades independentes e depois países. Eu acho que é o caso da Albânia, é o caso da Sérvia e Montenegro, tá? Que acabaram aí com a Iugoslávia, tá? E esses outros países eslavos, tá? Eles tinham assimetrias de poder. Ou até hoje, entre a República Tcheca e a Eslováquia, tem uma espécie de rixa entre tchecos e eslovacos, justamente por causa disso, porque eles não tinham a mesma quantidade de dinheiro. Aparentemente, a República Tcheca era a parte que tinha mais dinheiro nesse processo. Você quer ver uma outra? A Irlanda do Norte também. Todos esses conflitos geopolíticos, os Tutsis e Hutus na África, todos esses conflitos geopolíticos, eles acabam sendo conflitos identitários, mas que estão vinculados também a razões econômicas, tá? Então, não quero reduzir tudo a uma questão econômica, isso seria uma leitura demasiadamente reducionista, mas eles envolvem também as identidades nesse contexto, tá? Então, claro, né, existe grande diferença política. Esses movimentos identitários eles reivindicam direitos legítimos dos sujeitos. Eles não visam se contrapor a outros. Uma exceção disso, né, é que a maior denúncia nesse sentido pode vir até do movimento feminista, quando ele destaca o caráter machista de muitos movimentos negros. Mas isso não é um caso isolado. Tá? Eu até mencionei esse caso para vocês, lá da discussão que teve lá na frente da UERJ, entre uma mulher do movimento feminista e um cara do movimento negro. Aí o cara do movimento negro deu um tortaço na cara da mulher, lá num safanão na cara dela. Aí a mulher disse que ele era machista e ele disse que ela só estava dizendo isso porque era racista. Aí fica aquela coisa toda, né? Aquela situação chata que acho que inclusive poderia ter sido evitada. Então, a gente não pode generalizar isso, né? Tá? Você não pode generalizar isso. Bom, tá aqui, ó. Então, relações de poder entre grupos e dentro dos grupos. É importante que a gente discuta isso, porque isso é algo que é capaz de tornar a harmonia entre as identidades particulares uma contingência que pode ou não se repetir. E quando a gente fala de contingência, a gente está falando de possibilidade. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. A assunção dessa identidade local particular implica tanto a referência a um passado comum, quanto a aniquilação daqueles grupos que impedem a ação reivindicatória dessa identidade. Tá? Então, ela se diferencia um pouco das identidades mestras, às quais ela se contrapõe, e as condições históricas contemporâneas não têm viabilizado esses processos tão fortes como os construídos pelas identidades nacionais ou biológicas na modernidade. Então, a gente não pode falar em crise das identidades essencializadas ou fixadas, tendo como contraponto as políticas de identidade, tá? Mas elas são importantes para a desestabilização dessas identidades de classe ou de Estado e também demarcam o descentramento da noção de identidade, o que envolve mais do que a pluralização de identidades particulares. E a gente vai falar exatamente sobre isso agora. O que é descentrar identidade? Bom, o descentramento das identidades, né, ele pode ser exemplificado, inclusive, em algumas vertentes, tá, do pensamento contemporâneo, como, por exemplo, a psicanálise. Ela vai dizer que o Freud vai dizer que o indivíduo ele vive em incessantes processos de identificação nunca concluídos. A identificação nunca é total, tá? Exceto, claro, em alguns transtornos.
Tá, o próprio transtorno de personalidade borderline é um desses aí. Não vou também entrar no mérito disso, que isso aí é conteúdo de psicologia, tá? Poderia ter falado aí na psicologia da educação, né? Mas na época eu optei por falar mais sobre assuntos da sala de aula, né? Não entendi que o transtorno mental frente a todos aqueles conteúdos era alguma coisa, a psicopatologia fosse tão relevante como aquela outra base, né, para vocês. Talvez em um outro momento a gente possa discutir isso. Então, por exemplo, você vê alguém, você diz assim, oh, não sei o quê, eu gosto de K-pop. Ah, eu também. Ah, eu gosto de cozinhar. Ah, eu também, né? Ah, o fulano é impaciente. Nossa, me identifico totalmente. Mas, na verdade, a pessoa não está falando de identificação total, ela está falando de uma das identificações. O outro também, é outra vertente de pensamento, é o estruturalismo e o pós-estruturalismo, tá? Que colocam o sujeito em sistemas de significação e destaque, né? E destacam também a impossibilidade de fixação desses sentidos. Então, essa noção de descentramento da identidade, de desfixação da identidade, tá? Ela ocorre também no estruturalismo e no pós-estruturalismo. Mais particularmente nas abordagens estruturais e pós-estruturais, elas se opõem ao realismo, tá? No ato de nomear os sujeitos, tá? Não se utilizam da linguagem para descrever algo que efetivamente existe no mundo físico, tá? Para o realista, nomear significa dizer, olha, produzir isso aqui, o nome disso é caneta, tá? Para o pós-estruturalista diz assim, eu produzo uma caneta anteriormente ela existir. Então, para os pós-estruturalistas, nesse sentido, você dizer que isso é uma caneta, isso é estabelecer uma relação de identidade. Todas as que são iguais aqui são canetas. Isso é uma pretensão realista, colocar as pessoas em categorias. Por exemplo, nomear o negro, a mulher, o sujeito racional, o trabalhador, se pressupõe uma perspectiva de imutabilidade, quando, na verdade, essas coisas elas são dinâmicas. Então, essa fantasia de fixação na cabeça de um pós-estruturalista, ela permite que você fale pelo outro. Por quê? Porque eu consigo totalizar o que é o outro. Então, um discurso machista, por exemplo, ele totaliza, ele diz que todas as mulheres são assim, são daquela maneira. Olha que fantasia legal, porque a gente pode falar pelo outro. O outro é tão inferior a gente que a gente pode falar por ele e dizer o que ele é, já que ele não sabe, né, gente? A mesma coisa, o racismo, acontece isso. Tá? As abordagens discursivas consideram que esses termos não significam nada em si, mas apenas pela diferença em relação a outros termos que lhe servem, tá? Então, por exemplo, o negro só tem sentido em oposição com o branco, a mulher em oposição com o homem, o sujeito racional ao animal é racional e o trabalhador ao capitalista. Então, nesse sentido, a identidade ela é definida pela diferença em relação a outras identidades, tá? E quando elas são definidas, elas recebem marcadores simbólicos que fazem nos parecer essências. Por exemplo, cor da pele, qual tipo de cor da pele que tem, se tem pênis ou se tem vagina, se tem córtex cerebral ou não, se tem os meios de produção ou se vende sua força de trabalho, tá? Então, isso acontece aí nessas abordagens estruturais e pós-estruturais, né, que se opõem ao realismo. Tá? Relembrando, a gente já falou isso na aula passada, as culturas elas são sistemas de significação. Essas identidades elas se produzem no interior da cultura, elas são processos que estão imbricados, enrolados uns nos outros assim, de forma complexa. Os significados eles são produzidos por meio de representações que elas se dão no interior dos sistemas de significação, ou seja, os significados eles são produzidos no interior da cultura e esses significados dão sentido às experiências dos sujeitos na rede constituída por eles, que os sujeitos se posicionam de modo a dar sentido às suas experiências. Então, os sujeitos constroem suas identidades por meio de representações. Tá? São essas redes de significados que se relacionam aí, que dão, digamos assim, nessas experiências dos sujeitos, a posição para eles darem sentidos a essas experiências. Mas, como a gente sabe, todo o processo cultural ele envolve uma espécie de regulação que não é total. Então, os sujeitos eles conferem um conteúdo a essas identidades. Tá? Os sistemas de significação eles são regulados e atuam na definição do que pode ser significado. O que pode ser negro, o que pode ser branco, o que pode ser
cinza, o que, que pode ser mulher, o que, que pode ser homem, o que, que pode ser trans, o que, que não pode ser trans. Vejam, tá? As pessoas elas vivem querendo achar essas identidades fixas. Lembrem-se disso. Mas essas coisas elas são dinâmicas, tá? A regulação ela pode ser normativa, mas ela é também sutil. Ela opera por meio de sistemas classificatórios propiciados pelas culturas que acabam por defini-las. Então, os sistemas que dizem o que está dentro e o que está fora de cada classe. E eles são eles que impedem que outros sentidos sejam construídos. Tá? Vou dar um exemplo para vocês disso. Existe muita discussão no movimento negro sobre que pessoas deveriam ser consideradas negras, se são as pessoas com pele retinta ou se são as pessoas que têm alguns traços que eles chamam de traços negroides, tá? Que são o cabelo crespo, o nariz mais alargado, os lábios mais grossos, tá? Então, existe uma forte discussão. Então, tem gente que diz assim, né? Aí você está vendo aí as relações de poder atuando. Ah, mas esse sujeito não é negro para estar no movimento negro. Bom, aí a gente tem duas saídas. Ou a gente diz assim, ó, vamos debater isso aqui e definir características para o que é o negro, ou o sujeito diz o que ele é. Aí você abre margem para qualquer tipo de coisa, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que não é uma discussão simples, é uma discussão super complexa, super complicada. Né? Eu acho graça que é por causa disso, porque aparentemente para as pessoas é muito simples e a gente está em dúvida até hoje quanto a essa característica. Então, é claro, né, você precisa dessa tensão aí entre o global e o local. Né? Você precisa de um grupo que te aceite como pertencimento e você também precisa se identificar. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. A regulação ela é incompleta, tá, gente? O escape dos sentidos ele se afasta dessa posição estruturalista, tá? E aí que o pós-estruturalismo começa com a ideia de desconstrução. Essa visão ela acaba sendo muito estruturalista. Existem várias estruturas dinâmicas que mantêm uma estrutura total fixa. Eu mencionei isso para vocês em uma outra aula. Tá? A leitura pós-estrutural ela tende a se afastar dessa forma de sentido que eu estou falando para vocês. Então, ela trata a coisa de uma forma não binária. O que é não binária? Não dá para a gente dizer assim, ó, você é negro se você não é branco. Ou você é branco se você não é negro. Você é homem se você não é mulher. Existe um meio caminho aí entre o homem e a mulher, entre o negro e o branco, entre o indígena e o asiático, enfim, entre o homo e o heteroafetivo, tá? Não, porra, o meu cachorro estava se preparando para cagar em cima da minha mochila, ó. Que legal isso, hein? Muito obrigado, Max. Você está participando da aula aí, passando vergonha. Vamos lá. Parece aqui, ó. Ele tá cego, coitado. Ele já tá velho e tá com diabetes. Participação especial do Max. Vamos lá, até me perdi aqui. Tá, beleza. O binarismo é só limites, tá, gente? Ele faz parte de polos de um contínuo. Tá? Então, no horizonte de uma cultura que definisse todas as significações possíveis, tá, haveria um ambiente de regulação absoluta. O contexto binário ele é um contexto de regulação absoluta, nada escapa a ele. Se não for branco, é negro. Se não for mulher, é homem. Você consegue perceber isso? Ó, se não for a xícara de onça, é a xícara aqui a xícara da física. Se não for isso, é isso. Então, isso aqui permite uma regulação completa da coisa. Então, essa que é a limitação aí da vertente pós-estrutural. O pós-estruturalismo ele já pega uma vertente mais aberta e descentrada. Então, ele vai dizer que não existe uma relação definida entre dois significantes, entre duas palavras, por exemplo. O que importa é a diferença e não o que diferencia. O que é diferenciado, naturalmente, muda dependendo do contexto. E outra coisa que a gente precisa entender é que um significante, uma palavra liga a outra palavra, um símbolo liga a outro símbolo. Então não tem uma fixação no sentido, olha, isso aqui é uma caneca, isso aqui serve para tomar café. Se você quiser usar isso aqui para tomar água, você usa para tomar água. Se você quiser usar isso aqui como repositório de água sanitária para limpar a área, você usa também. Então não tem aqui, como no estruturalismo clássico, uma
Nesse caso, eu estou falando aqui de funcionalismo, né? Qual é a função disso aqui, tá? Não tem, tá? Não tem uma estrutura que define o significado disso aqui. O significado é arbitrário. Não só a relação entre signo e significado e significante é arbitrária. O significado ele é arbitrário, tá? O significado ele se dá por meio da relação entre significantes na vertente pós-estrutural. Então, o sentido ele é sempre flutuante e adiado. Não tem uma fixação de sentido para o pós-estruturalista. O que existe são identificações contingentes possíveis em determinado momento, que são estabilizadas em informações discursivas históricas e sociais específicas. Então, o próprio conceito de brasileiro, ele aparentemente é estável, mas imagina, o brasileiro do século XIX não é o mesmo brasileiro do século XX, nem do século XXI. Tá? Para você entender aí com um exemplo mais claro. Então, é no contato com as representações que os sujeitos constroem identidades. Tá? Veja, em virtude de diversas discussões, hoje, tá, o movimento, inclusive com muita contribuição do movimento LGBT, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento indígena, várias dessas identidades elas são aparentemente estáveis, mas elas estão em constante mudança e tem ocorrido uma valorização maior, ainda que estejamos distante do ideal, da valorização dessas pessoas. Tá? Então, não existem identidades. A gente vai aqui falar nesse aspecto do descentramento da identidade, que não existe uma identidade fixa. Existem identificações contingentes. Identificações que ocorrem em determinados momentos, em determinadas possibilidades históricas. Tá? Então, isso tem muita implicação teórica e metodológica. Se não há uma história partilhada, uma estrutura social ou linguística, se não há algo que aproxime os sujeitos e permita a construção da identidade social ou cultural, como é que a gente pode viabilizar as lutas identitárias? Se não existe mais o negro, se não existe mais a mulher, se não existe mais o indígena, como é que a gente pode vincular essas pessoas em lutas identitárias? Porque abandonar essas lutas seria uma posição conservadora e levaria ao retorno de uma cultura geral e uma concepção essencial de sujeito. E muitos pós-estruturalistas são criticados pelos marxistas justamente por isso. Por quê? Porque eles querem abandonar a ideia de identidade e falar só na diferença. Você está ignorando, né, a materialidade dessas coisas, dessas diferenças entre grupos. E você fala, cada um é cada um, e deixa isso para lá, mas não é bem assim, tá? A gente parte aqui para falar, então, para além da identidade, a gente vai começar a relacionar a diferença à política. Na próxima aula a gente vai falar sobre política, né? A gente não vai falar, não, você é Lula, você é Bolsonaro, você é Soraya Tronic, você é Simone Tebet, você é, enfim, Ciro Gomes. Não, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre aspectos gerais de relações de poder, tá? Então, os movimentos sociais, tá, gente, eles são produzidos por políticas de identidade. É uma coisa que é importante. Por mais que essas políticas de identidade muitas vezes sejam essencialistas, sem eles não haveria, por exemplo, educação indígena ou menção à diversidade étnica e cultural. Por exemplo, vocês têm educação e relações étnico-raciais, tá? Vocês não têm relações educação e relações de gênero. Pensem nisso também, como isso não é fruto de lutas de poder, lutas por poder e de assimetrias, tá bom? Então, sem esses movimentos, não haveria essa menção a esses elementos de diversidade étnica e cultural na maioria das propostas curriculares do país. Tá? Essas políticas elas garantem uma sociedade culturalmente mais plural, embora ela atue com identidades fixas e de uma maneira essencialista. Uma política mais plural não significa que a diferença esteja mais presente. Primeiro, a gente precisa entender que diversidade não é o mesmo que diferença. O diverso é outra manifestação do mesmo. Quando a gente diz, mas na nossa sociedade tem LGBTs, na nossa sociedade tem mulheres, tem negros, tem brancos, tem indígenas, isso é uma sociedade diversa. Mas quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de outra manifestação do mesmo, de identidades fixas, tá? A fixação da estrutura por meio de ato de poder, que é a regulação, tá? Produz uma estrutura de binários nos quais cada termo ganha sentido pela diferença com
sentido ao oposto, tá? Então, por exemplo, a identidade negra, feminina, homossexual é produto da mesma fixação em que se constitui a identidade branca ou masculina, heterossexual, sempre por meio do binarismo. Entende? Por que eu tô falando disso, relacionando isso com a regulação? Porque a regulação, no sistema binário, a regulação é total. Só que no mundo, para um pós-estruturalista, a regulação nunca é total. E eles têm argumentos muito fortes para defender essa tese. Tá? Elas se afirmam, tá? Essas identidades se afirmam legitimando os contextos em que são criadas e neles as identidades que lhes são opostas. Então não há rompimento com os discursos que constroem a diferença. Então, ao aceitar esses discursos, a gente cria hierarquias entre os binários. Se tem um negro, se tem um branco, um é mais que o outro. Se tem a mulher e tem um homem, um é mais que o outro. Se tem o heterossexual e o homossexual, ou o heteroafetivo e o homoafetivo, um é mais que o outro, tá? Então, é por isso que a gente precisa entender essa vertente pós-estruturalista, porque eles abrem a discussão para outros pontos, tá? A pretensão num quadro desse tipo é que as diversas identidades estejam representadas no currículo, o que é um propósito interessante, mas isso é ingênuo e é pouco efetivo quanto à diferença. Tá? Por que a gente deve abrir, então, o currículo à diferença? Tá? A gente deve abrir o currículo à diferença porque isso requer recusar a perspectiva da identidade, rechaçar as fixações que criam identidades como golpes de força sobre a possibilidade de ampla significação. Certo? Então, essas identidades elas são criadas à força. O negro está lá, mas o negro está essencializado. O indígena está lá, mas ele está essencializado. A mulher está lá, mas ela está essencializada. Ela não é uma essência. Vamos dizer que ela é uma forma de existência. São formas de existir que são diferentes. Tá? Em primeiro lugar, em segundo lugar, um currículo marcado pela diferença é um currículo concebido como cultura. Por quê? O currículo ele é um processo de produção de sentidos híbridos que nunca cessa e que, portanto, é incapaz de construir identidades. Por mais que a gente tente se aproximar de alguma coisa, de um balaio que inclui essas coisas todas, sempre vai haver escape da produção de sentido. O que o currículo produz é a diferença, é o adiamento do sentido e a necessidade incessante de significação. Então, o mundo tá chato, não sei o quê, vai continuar chato, sabe por quê? Porque a gente sempre vai precisar ficar debatendo essas coisas e discutindo essas coisas que você, acho que você não, meu aluno não, né? Mas você, de repente, esteja assistindo a gente, que você acha chato, tá? Por quê? Porque essas coisas precisam estar em constante debate. Essas discussões nunca vão acabar, tá? Um currículo assim é impossível, porque a proliferação caótica de sentidos impediria o ato de significação e a interação entre os sujeitos. Isso significa que o currículo se torna desnecessário? Não. Isso transforma o currículo em um processo incessante de construção e desconstrução de discursos que buscam definir o que pode ser dito, que autorizam identidades, tá? Deixa eu colocar aqui na minha colinha. Caiu aqui minha bateria da minha cola. Vou botar ela para carregar aqui. Vou pegar em outro dispositivo aqui, minha cola. Tá? Então, o afastamento, isso transforma, quer dizer, o processo, o currículo num processo incessante de desconstrução dos discursos que visam definir o que pode ser dito, que autorizam identidades, sejam elas hegemônicas ou contra-hegemônicas. O afastamento da cultura como coisa, tá, em prol do entendimento como prática de enunciação, currículo é prática, ou melhor, cultura é prática, currículo é cultura, e cultura é prática de enunciação. Facilita a desconstrução desses discursos que visam controlar a diferença. O currículo, ele se compromete, então, com a diferença para além da identidade. Tá? Nesse sentido, dois autores pós-estruturalistas, que são Laclau e Mouffe,
e MUF, desculpa, tá? Eles trazem a ideia de que os sentidos e identidades não podem ser determinados estruturalmente. Por quê? Existem processos de identificação em que os sujeitos se aproximam e se constituem como grupos identitários politicamente ativos. Tá? Então aqui a gente começa a mudar um pouco o shift. A gente sai um pouquinho dessa tensão individual e social e tenta explicá-lo por um terceiro fator. Tá? Com eles, tá? Talvez seja possível pensar lutas políticas baseadas numa identificação provisória entre sujeitos, cuja diferença central em relação à ideia de identidade é que ela não tem fundamento de nenhuma espécie. Isso, o que o senhor está falando? Bom, em primeiro lugar, é preciso que a gente considerar que a estrutura social ela é tanto aberta como descentrada. Ela não é uma estrutura social fechada. Quando eu estou dizendo isso, essa estrutura ela não é fechada em si mesma, ela tem sempre uma abertura, sempre uma possibilidade de ser diferente. Tá? Então, isso confere um movimento incessante que não é interrompido pela aplicação de qualquer regra passível de ser imaginada. Tá? Essa estrutura de movimento ela não pode ser o fundamento de nenhuma identidade. Porque esse movimento é sempre estancado, é sempre parado, ainda que os sentidos vazem. A construção de identidades, ao contrário, ela é temporária e fluida. Lembra que eu falei para vocês da psicanálise, que o sujeito olha e diz assim, me identifico com essa coisa, mas você não diz assim, eu sou igual a essa pessoa. Né? Salvo quando você está muito apaixonado, né? Então, você está muito apaixonado, você quer viver aquela relação esquizoparanoide de não, eu sou igual a essa pessoa, eu nasci para essa pessoa, ela é minha cara metade, a metade da minha laranja. Então, é um pensamento um pouquinho irrealista. Já para pensar que a gente quer esses pós-estruturalistas ficam viajando na maionese, não sei o que e tal. Mas, na verdade, viajar na maionese é esse pensamento de estar apaixonado, de querer ser igual o outro, de se colar e se juntar no outro, tá? Lembre-se, Lacan diz que a relação sexual não existe. Algum dia eu vou explicar essa frase para vocês, mas não hoje. Bom, então, como esse movimento de fixação de identidades ele é estancado, tá? E como é que a gente pode também, de certa maneira, estancar esse movimento ao ponto de digamos assim, deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Como é que a gente pode, então, travar uma luta política comum se a gente não tem esse movimento de estancamento da identidade fixa? Tá? É isso que eu queria perguntar. Então, como esse movimento é estancado se não tem essas regras que permitem fechar e centrar a estrutura? Então, eles vêm com uma mudança, Laclau e Mouffe, né? Invertem a lógica de que a estrutura fixada é quem define as identidades do sujeito e propõe que o sujeito, quando toma decisões políticas, fecha a estrutura no mesmo movimento em que se torna sujeito, em que se identifica com o outro. Então, quando a gente reúne um grupo de pessoas para lutar, por exemplo, por relações étnico-raciais na escola, a gente tomou uma decisão política. Tá? E quando a gente fala de política, a gente não está falando de politicagem. Claro que a politicagem também envolve política, porque política envolve relações de poder. Tá, gente? São relações de poder que envolvem política. Então, quando a gente toma uma decisão política de alguma luta, de disputar algum poder, tá? Como sujeito, a gente fecha uma estrutura social ao mesmo tempo que a gente se fecha como sujeito. Então, aquela tensão entre indivíduo e sociedade, para Laclau e Mouffe, é resolvida dessa maneira. A gente toma decisões políticas e aí a gente se fecha a estrutura social e se coloca como sujeito. Então, para eles, a identidade não existe. Para Laclau e Mouffe, a identidade não existe. Repito, a identidade não existe, só existe a diferença. Tá? Então, raça e etnia, por exemplo, tanto para quem é progressista, que traz uma ideia de que negros, por exemplo, têm um passado partilhado,
ou para os conservadores, que acreditam que tem elementos comuns aí aos negros, isso aí é uma coisa que, na verdade, não define o que é ser negro, por exemplo. A classe, o mundo econômico ou o processo produtivo, tem trabalhadores de diversos tipos, não é só o fato deles venderem a força de trabalho que os caracteriza como trabalhadores, tá? Não tem lugares fixados, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, essa inversão, ela propõe esvaziamento de um sentido necessário, dado de antemão estabelecido por uma estrutura. O social, como essa estrutura aberta, ele permite aos sujeitos um conjunto infinito e não direcionado de identificações. É um sujeito descentrado. Tá? Aí tem gente que diz assim, eu não entendo por que o cara ele é pobre e ele vota num partido de direita. Tá? Vocês já devem saber, desde a psicologia da educação, que a minha inclinação política é mais esquerda, mas você tem que compreender isso, porque esse sujeito é um sujeito descentrado, tá? De repente, para ele ser patriota, é mais importante do que ter comida na mesa, ora, né? Eu tô julgando, eu acho que é errado isso, mas isso é um pensamento meu, tá? Um pensamento meramente meu, né? Você acha que é melhor para você, quem sou eu para falar, né, da sua vida, tá? Então, é esse tipo de coisa, tá? O sujeito ele é descentrado. Inclusive, as próprias relações de trabalho hoje são muito modificadas em virtude disso. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, bota lá, Relações de Trabalho, Pedro Doria. Ele vai dar uma abordagem um pouco mais até liberal, né, para isso. Interessante. O canal Meio, se vocês puderem assistir, é bem legal. E um sujeito cujas possibilidades de identificação não se esgotam, nem chegam a se completar. Tá? Então, existem infinitas possibilidades de identificação. Ele não é isso ou aquilo, nem isso e aquilo em diversos momentos e situações históricas, tá? Ou seja, ele não é isso na essência e nem é isso como fixação histórica. Ninguém é negro ou branco ou indígena ou trabalhador capitalista. As identidades não existem. A gente se define como negro num processo de tomada de decisão política. A gente se define como branco também. A gente se define como capitalista ou como trabalhador nesse processo. Então, por mais que você não tenha base material, o pós-modernismo assume que, como você produz o sentido no mundo, você não precisa ter um capital para se considerar capitalista, embora para mim isso soe meio absurdo. Tá? Bom, então, para Laclau e Mouffe, os sujeitos da estrutura da sociedade se formam a partir de demandas. Olha aí que legal. Então, é a demanda que vai definir a relação sujeito-estrutura. Por quê? A decisão sobre demandas que ganham força e defini-las como centrais é o que constitui os sujeitos como tais. Eles podem se identificar ou não. Tá? Então, se você precisa de alguma coisa, você demanda alguma coisa, você necessita de algo, e você toma uma decisão política, você fecha a estrutura social. Tá? Eu vi também muitas pessoas nessas últimas eleições também falando sobre, eu votei no candidato tal porque ele me favoreceu. Bom, enfim, é também um tipo de identidade. Tá? É um tipo de identidade. Porque eu sinto que minha vida vai melhorar. Tem outros que dizem, não, eu voto por causa dos indígenas. Eu voto por causa não sei do quê. Então, eu voto por Deus, pátria e família. Né? Tem gente que... Enfim, você vê, né, qual é a demanda da pessoa. Não necessariamente a pessoa vai anunciar isso de forma que é semelhante a que você concebe, tá? Porque às vezes o Deus é o Deus dela, a pátria é a pátria dela, e a família é a família dela. Não é todos os deuses, todas as pátrias e todas as famílias. Então, esse tipo de enunciação que está todo o tempo aí, esses discursos, essas relações de poder que estão todo o tempo aí em jogo. Então, quando a demanda funciona como centro, a estrutura social deixa de ser descentrada. A estrutura social é apenas um momento de fixação provisório e contingente, ainda que a provisoriedade permaneça por muito tempo. Ou seja, pode ser que, de repente, essas demandas permaneçam por muito tempo e elas deem a impressão de que são estáticas, mas, na verdade, elas só variam muito lentamente. O que constitui os grupos são as decisões de dar centralidade a uma demanda e fazer dela algo como uma bandeira de luta, por exemplo. Tá, gente? Então, o movimento negro, o movimento indígena são pessoas distintas que estão lutando por uma mesma causa
por uma mesma demanda, tá? Agora, no Brasil, a gente tem dois grandes líderes políticos, isso é indubitável, tá? A gente tem um líder político da esquerda e tem um líder político da extrema-direita, tá? Por que eu não falo extrema-esquerda? Porque o Lula não é de extrema-esquerda. Se você não sabe isso aí, cara, você precisa estudar um pouquinho mais. Vai ver uns caras lá do PSTU, vai ver uns caras do PCO, se chamar ele de Lula de extrema-esquerda, ele vai ficar puto contigo, né? Porque esses caras, eles são socialistas de fato, tá? Então vai ver uma Vanessa Manzano, por exemplo, um Léo Péricles, esses caras estão muito mais à esquerda do que o Lula. O Lula, hoje, por exemplo, eu estou falando sobre isso aqui, né? Eu disse que eu não ia falar de Bolsonaro e Lula, né? Porque eu estou falando isso aqui para vocês, nem sei porque eu comecei a falar disso aqui, mas porque eu comecei a dar exemplos na política brasileira, né? Mas o Lula, ele é muito mais um social-democrata, ou seja, alguém que está ali entre um socialista e um liberal. É mais à esquerda, naturalmente, mas ele está entre um socialista e um liberal, que o liberal ele tem uma tendência mais de centro. Embora exista também o social-liberal, tá? Que é um pouquinho mais à direita, ou mais um pouquinho mais para o centro, do que o social-democrata. O social-democrata acredita que a gente pode reconstruir e reduzir as desigualdades sociais por meio de reformas sociais, tá? Então não é questão de elogiar ou não, é questão de situar alguém no espectro político mais adequado, tá? Inclusive, o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, está muito mais próximo da esquerda, né, do que o próprio PT, por exemplo. Mas, assim, também não dá para reduzir o PT a uma identidade. O PT é uma corrente ideológica, é o maior partido em números absolutos, tem mais de 1,5 milhão de filiados no Brasil, tá? Não sou militante de partido político também. Estou só esclarecendo alguma coisa aí que, bom, ao longo do tempo, eu fui contaminado por muitos discursos e eu também faço questão de não sustentá-los, né, de esclarecer melhor ainda nesse contexto. É um dos maiores partidos do Brasil em números, estou falando para vocês. Então tem gente de diversas formas, tem linhas lá dentro que pensam de formas totalmente diferentes. E existem brigas políticas dentro do próprio grupo, né? Todo partido é assim, gente, na verdade, tá? Todo partido político é assim. Todo partido político envolve lutas de poder e representação de uma determinada demanda, tá? Ou de um grupo de demandas, tá bom? Tá? Então, as formas de garantir a centralidade são definidas na luta política. Então, existe articulação de demandas e grupos em torno de posições que precisam ser hegemonizadas, ou seja, vendidas, como de todo o grupo, a sociedade. Então, a política é isso, gente. São pessoas discutindo, debatendo em relações de poder assimétrica para ver qual é o melhor projeto para a sociedade. Mas ele é vendido como de um todo, entende? A própria ideia de democracia é assim, tá? Então, não é para Laclau e Mouffe, não tem grupos, existem demandas. As demandas constituem tanto a estrutura social como os sujeitos, tá? Os grupos identitários. Os sujeitos descentrados viabilizam essas ações políticas e esses sujeitos têm possibilidade de identificações provisórias, negociadas e políticas. E é por isso que as pessoas, mas nem as feministas se entendem. Gente, é um movimento e tem pessoas diferentes lá. Essas pessoas vão entrar com opiniões diferentes em discussões e vai ter tensões. Qualquer partido político, a própria direita também. Você vê lá, por exemplo, o Sérgio Moro, quando saiu do governo do Bolsonaro, houve um racha ali dentro, né, do grupo dos bolsonaristas, porque alguns eram moristas e outros eram bolsonaristas raiz mesmo, né? Então, houve aí uma tensão. Todo grupo tem tensões, na sala de aula de vocês tem tensões, na família de vocês tem tensão, todo grupo tem tensão, tá? Os sujeitos eles também têm possibilidades, assim, eu já falei sobre isso, né? A identificação, ao mesmo tempo, é um processo que constitui o sujeito e cria condições de articulação em torno do que a gente chama de identidade, tá? Então, essa identificação provisória, contingente, que acontece momento a momento, pessoa a pessoa, tá? Pessoa a grupo, tá? Ela também é esse processo que permite a gente construir algo que a gente chama de identidade. E, por último, essa identidade ela é fluida, tá? Ela é fluida porque ela não é definida estaticamente. É isso e pronto, acabou.
Bom, aí entra um aspecto um pouquinho mais complicado, tá? Que é o... Cadê? Perdi aqui. Que é a fluidez das identificações, tá? Que é a não binaridade entre identidade e diferença. Em primeiro lugar, não tem identidade, só diferença. Em termos absolutos é isso, tá, gente? A tomada de decisão que constitui o sujeito é a criação da identificação fluida. Então, o sujeito ele não toma sempre as mesmas decisões, ele toma a decisão de acordo com o contexto. Tá? Então, ela às vezes parece uma identidade plenamente constituída, porque o sujeito tem uma inclinação maior a tomar certas decisões, mas não são sempre as mesmas decisões. Tá, gente? A identidade é apenas uma espécie de produto fictício da intervenção do sujeito no sentido de conter a diferença. Então, o que a gente chama de identidade é uma ficção, é algo que é um produto da intervenção no sentido de conter a diferença. Se a identidade estivesse plenamente constituída, não haveria diferença. Seus sentidos estariam totalmente controlados. Então, dizer que só existe identidade, novamente, retoma a totalidade da regulação do discurso, o que é impossível na perspectiva pós-moderna. A identificações estáveis, hegemonias fortes, mas é sempre algo que escapa ao controle. Lembra disso? A regulação nunca é total. Então, existe a impossibilidade da diferença ser representada em um currículo interpluri multicultural. É uma visão até um pouco pessimista, né? Se você for ver, né? Porque não dá para representar essa diferença. A diferença é sempre um produto. Ela sempre existe, ela sempre produz, digamos assim, sentidos distintos. Ela está nos sentidos que escapam àqueles definidos nos âmbitos da cultura. E a relação entre currículo e identidade sufoca a diferença em qualquer de suas vertentes. Se eu relacionar essas duas coisas, tá? No currículo sempre há escape de sentidos para ressignificação e para produção. Por exemplo, quando a gente falava de planejamento, a gente tinha uma pretensão majoritária de identidade unificada em torno de um projeto de desenvolvimento social e de cultura geral que foi amplamente criticado. Nas perspectivas críticas, a gente tinha um cidadão uno, emancipado, trabalhador, crítico e unilateral. Nas perspectivas multiculturais, reforçar a identidade cultural acaba sendo enganoso, porque elas são norteadas por uma ou várias identidades que se pretendem no horizonte da formação. Então, o que acontece? Todos esses textos que eu apresentei para vocês, a ideia do planejamento, as perspectivas críticas, eles buscam regular os sujeitos, eles querem definir um lugar no simbólico. E não importa o quão plural sejam tais identidades, elas sempre serão aquelas que podem ser projetadas no espaço de poder em que a gente se encontra. Elas equivalem, então, a renunciar a outras possibilidades de ser. Tá? Então, elas são limitantes. Essas categorias, elas são limitantes. Nenhum projeto educacional também ocorre sem o reconhecimento do outro. O reconhecimento não pode, no entanto, sufocar a singularidade. Tá? Isso seria objetificar e eliminar a própria possibilidade de educar. Se você sufoca a singularidade, você não permite a educação. Quer ver um exemplo de crítica ao sufocamento da singularidade? A música The Wall, do Pink Floyd. Assista ao clipe dessa música e você vai entender do que eu estou falando. Né? As crianças dizendo que não precisam de educação, mas elas não estão dizendo, desvalorizando o processo educativo. Elas estão falando de um processo educativo que ocorre num determinado instante de tempo, que ele é automatizante, ele é homogeneizante, ele é controlador. Tá? Então, como a gente pode construir alternativas em que o princípio de identidade e do reconhecimento não tire dos sujeitos aquilo que os caracteriza, que é a capacidade de criar, certo? Quando a gente fecha as coisas em caixinhas, a gente acabou com a possibilidade de criar. Laclau e Mouffe vão dizer que o sujeito só existe quando há decisão, e tomar decisão é um processo criativo. Então, a possibilidade de surgimento do outro no currículo está ligada à sua transformação em espaço em que os indivíduos se tornem sujeitos por meio de atos de criação. Então, o currículo ele é produtor de sentidos. O currículo deve ser produtor de sentidos. Lopes e Macedo dizem que um currículo instituinte, em contraposição à ideia de currículo como expressão do instituído, é algo que a gente precisa pensar.
O currículo ele precisa ser pensado como cultura e como enunciação. Um currículo instituinte ele requer desconstruir discursos que visam a controlar a proliferação de sentidos. Então, arrolem-se as identidades estereotipadas e fixadas, a caricatura, tá? A própria teoria curricular que apresenta como horizonte, tá? Então, trata-se, portanto, de um movimento no sentido da desconstrução de hegemonias. É uma luta por poder contínua, impedir que se fortaleçam de tal maneira que se torne impossível questioná-las. Então, quando a gente questiona o eurocentrismo, a gente está lutando contra isso. Quando a gente questiona o machismo, o racismo, a homofobia, como é que é? A xenofobia, a gente está lutando contra essas coisas. A gente está lutando contra uma cultura que se tornou hegemônica a tal ponto que se tornou impossível questioná-la, porque as pessoas dizem que, desculpa, eu ia chamar um palavrão, que o mundo está chato, tá, gente? Era sobre isso que eu queria falar, que é um movimento de ação política, uma compreensão em bases discursivas. É por isso que na próxima aula a gente vai falar sobre essa temática. A referência, como vocês sabem, Alice Lopes e Elizabeth Macedo. Forte abraço para vocês. Nossa aula vai ser terça e quinta, esse é o tema da aula de terça. Desculpa, terça e sexta, tá? E a aula 10, que é sobre política, vai ser a temática da aula de sexta. Um abração, um beijo e tudo de bom para vocês.